Salve com muita alegria, família Ciente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre espiritualidade. Espero que todos estejam bem e já começo esse vídeo transmitindo um axé a todos. Como vocês viram na capa do vídeo, o objetivo desses vídeos que vamos fazer agora é falar um pouco dos livros que publicamos da Lavra do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. Então, aqui na descrição do vídeo, vocês têm os links para adquirir esses livros e também o link da nossa comunidade, para você poder fazer parte dela, entrar e a gente poder ter o prazer de conversar sobre espiritualidade com vocês. Somos do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, da cidade de Peruíbe, estado de São Paulo. Então, o objetivo desse vídeo é falarmos sobre os livros que psicografamos e estamos publicando aqui. O primeiro chama-se Citações Diárias ou Mensagens do Outro Mundo. O livro é esse aqui, ó, tá? Estamos com fundo, mas acho que aqui dá para ver bem. E o nosso objetivo aqui hoje, então, é explicar, e eu trouxe uma pessoa muito especial para comentar comigo a respeito deles, que é a curadora desses livros, e quando recebemos eu, André e Vânia, eles estavam doentes ali, jogados nos nossos computadores, e ela chegou para curá-los. Certo, Daniele Mota? Boa noite, pessoal. Boa noite, William. É isso mesmo. Para mim está sendo uma honra poder colaborar com esse trabalho, né? De organizar esses livros, colocá-los à venda. É sempre especial fazer esse trabalho justamente por ser livros psicografados, né? Eu, como escritora, já acho especial qualquer livro, mas esses são mais ainda, principalmente pelo conteúdo. Então, explica, para a gente poder começar, explica um pouco o que é esse trabalho de curadoria. A gente brinca bastante, eu brinco com você, que os livros estavam doentes e você veio curá-los, mas acho que é interessante para as pessoas entenderem o que é curar, ou ser curadora de um acervo, de uma exposição, de um livro, enfim. Sim, é um trabalho onde eu organizo, né, os livros, o miolo do livro, né, o que está escrito, a forma como ele vai ficar, o tipo de letra, a diagramação do livro, o papel que vai ser usado. É uma organização, né, como se a gente estivesse fazendo, eu fizesse a finalização da receita de um bolo, digamos assim, né, a capa, os detalhes. E também como publicá-lo, como cuidar de toda a parte legal, né? Porque esses livros eles têm uma parte legal, né, Daniela? Exatamente. Inclusive, aqui no início deles, existe aqui as notas, né, de bibliografia, né? Que explicam, né? O ISBN que você explicou para a gente o que é, enfim. Né, são livros oficiais, são livros feitos com registro, né? Onde é que é? Governo? Na Câmara Brasileira dos Livros, ele tem um registro. Então, nesse trabalho, a gente faz a sinopse, explicando sobre o que é o livro, fala um pouco de cada um dos autores, fala um pouco docente, né, que são livros docente. Então, todos esses livros, eles são oficiais, né, até por causa dos plágios, né? Então, toda a documentação do livro é necessária ser feita antes, para eles estarem seguros. E por isso a gente chama de curadoria, né? Quer dizer, todo esse trabalho de cuidar, né? Talvez cuidadoria fosse melhor, né? Sim. Enfim, então hoje nós vamos trazer aqui para vocês uma visão do livro, ainda no seu modelo Word, né? No seu modelo editável, para que vocês possam ter uma noção de como é que eles são feitos aqui, tá certo? Então aqui nós temos um prefácio por Augusto Paes de Andrade, que é um amigo de Antônio. No terceiro livro, que vocês, por favor, assistam os próximos vídeos, que nós vamos comentar a respeito de cada livro, tá? Então, Augusto Paes de Andrade, ele é um amigo de Antônio e ele faz o texto de abertura desse livro. Augusto Paes de Andrade é um amigo de Antônio, tanto quanto ele é um espírito desencarnado, certo? E ele, no terceiro livro de Antônio, ele conta bastante a história de Augusto, tá? E então, nesse prefácio, ele explica uma série de coisas a respeito do livro, tal. Então é interessante, é uma mensagem inicial do livro. Quando eu comecei a receber esse livro, a ideia de Antônio é que ele seguisse um padrão dos preceitos diários para um radiante viver da Seishonoye, tá? E a ideia é o quê? Você pegar do dia 1 ao dia 31 de um mês e você ter, todos os dias, você ter uma mensagem para você poder ler. Então, são assuntos que ele trouxe para que fossem debatidos
durante esse período que você estaria lendo. Tá? Então, vocês vão ver aqui que tem mensagens que são maiores e outras menores. Então, no primeiro dia, ele coloca aqui reencarnação e morte. Então, ele discorre sobre o assunto reencarnação e morte. No segundo dia, cuidar do corpo, da mente e do espírito. Notem que são assuntos que ele traz para que sejam debatidos nesse pedaço de texto que ele escreve aqui, tá? Eu, inclusive, falei para ele, enquanto psicografávamos, que tem textos como esse aqui, por exemplo, que são enormes. E as questões espirituais, como fazer para receber ajuda? É o tema do dia 3. Mas mesmo os dias que são maiores, os temas são tão interessantes que é difícil até para parar de ler, né? Então, foi até legal a sua intervenção, para que você comente, inclusive, se tem algum que você gostou mais ou menos, o que você aprendeu lendo esse livro, acho que é bacana também. No Sim. dia 4, ele fala de música, filmes e outras diversões terrenas, ou seja, entretenimento. No dia 5, ele segue falando de sintonia. Você é o que você pensa. Essa é uma parte que eu aprendi bastante, porque eu sinto mesmo na minha vida, desde que eu comecei a pensar de forma mais positiva, eu atraio coisas mais positivas. Isso não são apenas palavras, né, em vão. E não é difícil pensar de forma positiva, né? É como ele fala bastante nos 3 livros, ser feliz é uma escolha, né? Aliás, eu convido você a assistir o vídeo 20 de conteúdo, que é exatamente isso. No sexto dia, ele fala sobre a morte não fazer de ninguém profeta, anjo e nem demônio. Muita gente acha, né, quando chega, inclusive, nos terreiros de Umbanda, poxa, você não está vendo todos os meus problemas aqui, o que eu tenho que falar para você? Então, aqui ele explica bastante sobre esse assunto. E ele tem uma forma bem leve de escrever, né, Daniela? Eu acho que isso é bem legal, né? É muito legal, como se você estivesse conversando com um amigo mais instruído e que sabe coisas que você não sabe. Então, no dia 7, ele fala sobre há muitas moradas na casa do meu pai, mas não quer dizer que você deva ir e conhecer todas. Lógico que ele está fazendo aqui uma brincadeira com a parábola de Jesus, há muitas moradas na casa de meu pai. Mas o que ele quer dizer aqui? Aqui é bem interessante esse ponto. Tem um monte de lugar para você ir, mas cuidado no lugar que você vai, você pode ter um problema bem sério nesse sentido. No dia 8, ele fala sobre bem e mal sofrer, que é um tema do Evangelho, é um tema da Bíblia. E ele ajuda, né, uma perspectiva de entendimento nesse sentido. E essa é uma mensagem curtinha. No dia 9, uma coisa que ele chama de pai de santo ou pai de quiumba, né, que é uma brincadeira que a gente faz. O que significa, né, ser pai de santo ou pai de quiumba? Que são aqueles pais que dizem que são de santo, mas, na verdade, eles não servem a Deus, né, não servem a Jesus. No dia 10... Desculpa interromper, isso daí é até uma boa para as pessoas identificarem os locais que elas estão frequentando, né? Aí tem algumas dicas, porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Começa a frequentar algum lugar, pensa que está falando com o pai de santo e, na verdade, está falando com o pai de quiumba, né? É verdade. Quiumbas, como nós já tivemos a oportunidade de explicar em outros vídeos, são espíritos obsessores, né? Pela doutrina espírita, são conhecidos como obsessores, né? São espíritos maus, para a gente simplificar a conversa. No dia 10, ele fala sobre quem é seu pai e sua mãe, mais um comentário acerca de uma passagem do Evangelho. No dia 11, como conviver com as diferenças em um mundo tão desigual e tão diversificado. Isso aqui é bem interessante, esse texto aqui do dia 11 também. No dia 12, como superar a depressão em um mundo que nos convida todos os dias a sermos cada vez mais deprimidos. Esse texto aqui, eu acho que ele é muito legal, né, Daniela? Sim, é o mal do século, né, a depressão. No dia 13, ele fala sobre discriminação de gênero e faz uma discussão. A religião deve se envolver nisso? É uma coisa bem interessante também. Nesses textos já são menores. No dia 14, ele fala se existem raças entre os humanos, discriminação da cor de pele, faz algum sentido? Ponto bem importante também, né, Daniela? Acho que isso aqui você pode também comentar alguma coisa. Com certeza, né? Séculos depois, né, da escravidão e de tantos problemas, não só, né, contra os negros, né? Todo tipo de discriminação e preconceito não faz mais sentido, né? E quem quer ver a vida de uma forma mais espiritualizada, com certeza não pode ter nenhum tipo de preconceito, né? Pois é. No dia 15, ele pergunta se você conhece as cidades espirituais e explica o que são.
Então, aqui ele começa falando de Nosso Lar, que tem um filme muito conhecido, né? Quem não conheceu, convidamos a assistir. E também os livros, né, que falam sobre essa questão. Nunca tinha ouvido falar sobre... Desculpa. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Foi a primeira vez que eu li sobre o assunto e achei muito interessante. Que bom, tá vendo? Uma pessoa que, além de curar, também foi curada, né, Daniela? Aprendeu foi também. Curada. No dia 16, equilíbrio entre trabalho, saúde e família. Como encontrar? Bem interessante esse caso aqui também. E esse valeu muito para mim, porque esse equilíbrio para mim é bem difícil. No dia 17, o que é umbral e quais são as suas camadas? Então, aqui ele explica o que é umbral, inclusive parafraseando André Luiz, como vocês podem ver aqui, que é o grande mestre que escreveu pelas mãos de Chico Xavier, e ele explica aqui os níveis de umbral que existem. Ó. 5 níveis de umbral e como é que eles funcionam. No dia 18, ele fala sobre as camadas energéticas do planeta Terra e como elas se configuram, inclusive com um desenho que ele pediu que eu fizesse e aprovou, tá? Então, ele explica aqui as camadas, isso aqui é um livro em si só. Aqui as camadas do umbral, que ele explica também. A terceira camada, que é onde ficam as cidades espirituais, como o Nosso Lar. Umbral também pode ser considerado cidades, né, William? Sim, ele fala aqui. Ele fala aqui, que eu não vou ler isso aqui, né? Até para as pessoas terem um gostinho de poderem ler, mas aqui, ó. Sim. Camada do umbral. Sua localização geográfica fica a partir do início superior da atmosfera da crosta, em algo como 50 quilômetros acima da face do planeta, até 500 quilômetros, onde se inicia uma nova camada energética, já explicado em outro trecho desse livro. Falta detalhar as camadas do umbral, elas não se sobrepõem, mas elas estão uma ao lado da outra. Não coabitam no mesmo lugar, mas podem estar em lugares diferentes. Tá? Então, ele explica isso aqui, coloca aqui como é que elas funcionam. Ó, eles podem alternar entre níveis, independentemente de sequência e de tamanho, de acordo com a qualidade dos espíritos que lá habitam e vibração reinante no momento em que se encontram as entidades mais densas e trevosas, menos densas e trevosas. O fato é que os habitantes da quinta camada energética do umbral são tão densos que muitas vezes são vistos por seres humanos na crosta, em suas aparições demoníacas. Então, quando você vê um demônio, você está vendo, na verdade, uma figura da quinta camada do umbral. Isso daí, essa parte dá para ter uma ideia do que é céu e inferno, na verdade, né? Isso. Como as pessoas veem. Exatamente. Então, aqui ele fala sobre a terceira camada, onde existem as cidades espirituais como o Nosso Lar. Depois ele explica sobre a quarta e quinta camadas, que são cidades espirituais superiores. E da sexta à 15ª camada, que são os espíritos superiores, onde não existe mais perispírito. Eu acho isso aqui uma aula fantástica de espiritualidade para quem nunca leu a respeito. No dia 19, ele fala como é o dia a dia de um guia espiritual. E quando ele escreveu isso aqui, ele começou dizendo para mim, lê direitinho isso aí para você ver como eu sofro. Tá? Isso daí é uma curiosidade que eu acho que qualquer pessoa tem, né? Qualquer pessoa, né? Na Umbanda, no Espiritismo, é uma curiosidade geral, né? O que os guias ficam fazendo? Pois é, no dia 20 ele explica o que são demandas, como funcionam e como pegam, ou seja, alguém fez um mal contra você, como é que isso pega? Ele explica aqui. Olha que interessante esse tema. E como evitar para que pegue, né? No dia 21, os seus desejos são mais intensos que o seu desespero. Bem legal isso aqui também, uma discussão até filosófica, tá? No dia 22, aqui, ó, a felicidade é uma escolha. No nosso vídeo 20, aqui de conteúdo no nosso canal, a gente discorre exatamente sobre isso. No dia 23, não saiba a sua mão esquerda o que a direita fez. Isso aqui também é um texto evangélico que ele vem e fala a respeito, tá? Bem legal isso aqui. 24, fora da caridade não há salvação. A principal filosofia espírita. No dia 25, ele fala que Jesus não é cristão. Curiosamente, no dia 25, que seria equivalente ao Natal, né? Não existe por acaso, né? Sim. No dia 26, ele explica o que é Umbanda. No dia 27, todos são iguais perante a lei de Deus. No dia 28, ele fala sobre preceitos. É um tema bem controverso dentro de casas espíritas e terreiros umbandistas, e ele explica aqui uma série de questões. Esse texto, inclusive, ele foi publicado
no nosso canal, na nossa página do Facebook, há alguns anos, ele decidiu trazer para cá. No dia 29, ele explica se existem crianças no plano espiritual, já começando a dizer que não existem, tá? Então, e depois aqui ele explica, na verdade, né? Não é que não existem, mas é que, bom, tem que ler. Pega o gostinho e lê aí, se gostar. No dia 30, e os animais, como é o seu mundo e sua convivência com seres humanos? Então, ele também fala bastante sobre esse assunto. No dia 31, perdas. Alguém realmente perde algo na vida? Bem legal isso aqui também. No dia 32, veja só que interessante, suicídio, uma importante discussão. Ele coloca um dia a mais aqui, para que possa ser tratada essa questão. E aí ele tem o pós-fácil, porque esse livro é importante no atual momento da humanidade. De novo, Augusto Paz de Andrade vem pós-faciar o livro, ou seja, ele começa escrevendo um texto e ele termina escrevendo outro. Tá? Então, o primeiro livro, Citações Diárias ou Mensagens de Outro Mundo, é esse, é bem interessante. É um livro de... Quantas páginas, lembra, Dani? São 53 páginas, tá? 53. São 53 páginas. Então, assim, como é que você adquire esse livro, minha gente? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você tem o link. Você pode adquiri-lo no formato papel, que é esse aqui, ou você pode adquiri-lo no formato e-book, em PDF, tá? E nós íamos fazer audiobook, mas como todo mundo aqui que já nos acompanha sabe que nós temos uma intimidade com os cegos, né? Com várias pessoas com deficiência visual, eles acham que é desnecessário a gente fazer um audiobook, porque com o PDF eles conseguem fazer a leitura através dos próprios aplicativos que eles têm hoje. Então, foi desnecessário fazermos dessa forma. Então, vocês podem adquirir, o preço é super acessível. Você lembra os preços, Dani? 54 e alguma coisa. 54 o livro em papel, e 35, não é? O livro em... Isso, é. E 35 o e-book. Toda a verba arrecadada com o livro é para as obras da casa, tá? Para a gente manter a nossa casa, Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, que fica aqui na cidade de Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo. E a partir agora do dia 19 de julho, nós vamos estar atendendo na rua Silvio Pinto Soares, número 917, no bairro Samburá. E aqui embaixo nós temos o Pix para você contribuir com a nossa obra e contribuir com a nossa casa. Mesmo depois que a casa estiver aberta, a gente vai continuar pedindo contribuição para manter a nossa casa sempre viva. Também aqui embaixo tem o nosso Instagram, que a Dani também que cuida, Dani. Acho que era legal você falar um pouquinho sobre o Instagram. Então, o nosso Instagram tem sempre informações bacanas sobre a espiritualidade, sobre as nossas giras, os nossos eventos, sobre a nossa obra, né, da nossa sede aqui de Peruíbe, que está sendo construída, sobre nossa casa, né, nossa família do CENTE. Então, o Instagram está sempre aberto para qualquer tipo de dúvida sobre os livros. Para adquirir os livros também, pode mandar mensagem que eu vou responder, se tiver alguma dúvida, a gente pode enviar. Então, o Instagram está lá, aberto para um canal de comunicação, né? Para quem queira conhecer mais sobre o CENTE, quem tenha dúvida sobre a espiritualidade. É CENTE OFC, né? CENTE OFC. Sim. Então, aqui nós temos várias publicações interessantes, ó. Aqui mostrando fotos da nossa obra, né? E bem legal, eu realmente recomendo que você acompanhe, que você acesse. Também aqui embaixo nós temos a nossa comunidade do WhatsApp, tá? Você clica na comunidade, a gente autoriza você a entrar, e aí a gente começa a trocar mensagens, trocar ideias. Temos ali os grupos Informações e Mensagens, temos o grupo Vídeos, Áudios e Links Relevantes, e temos o grupo Trabalho Assistencial Chico Xavier, que agora, no segundo semestre de 2025, vai começar a ajudar os animais, tá? E animais domésticos, tá? Deixando bem claro, né? E também temos aí um trabalho de cestas básicas para as famílias carentes aqui da cidade de Peruíbe. Legal a ideia? Então, eu quero agradecer demais, Daniela, a sua presença aqui comigo nesse vídeo. E pedir para todo mundo deixar seu like, se inscrever no canal, compartilha com todo mundo, para que todo mundo conheça mais sobre o livro do Antônio, esse primeiro livro dele. E compartilhe, comente, e
esteja com a gente, nós estamos sempre com vocês. Legal a ideia? Um beijo no coração de todos. Axé. Beijo, boa noite, axé.